Meu nome é Crisanta Serra e este é o meu tema, Dignidades Elementais. Durante o curso Tarot pela Paula Neto, Jardim de Tarot, e durante a minha prática diária com o Tarot, apliquei este conhecimento, onde acrescentei informações às várias leituras. Além de interessante, achei fascinante e quando a Paula me sugeriu este tema, nem hesitei. Era uma hipótese de ir mais além, eu gosto muito de estudar e de aprofundar um tema que me diz muito e que se fala muito pouco. É engraçado como as dignidades elementais estão em tudo o que nos rodeia, na nossa formação enquanto ser e na nossa formação do universo. Este é o meu objetivo, partilhar a minha tese e esperar-vos contagiar e envolver com as dignidades elementais. Espero conseguir. Obrigado por aqui estarem. Eu estou grata à Paula pelo convite. Na natureza, encontramos 4 elementos fundamentais à criação: fogo, água, ar e terra. Podemos os encontrar e sentir em todos os lugares. Tem efeito físico no exterior, assim como no nosso interior. Está em tudo o que nos rodeia. Diariamente experienciamos contacto com os elementos e aplicamos esta experiência à nossa vida. Vários exemplos: quando aquecemos comida, estamos a fornecer energia, o elemento fogo. Quando bebemos água, o vento que faz mover as árvores, o elemento ar, e a terra que sustenta as raízes das plantas e as alimenta, o elemento terra. Estes são apenas alguns exemplos, podemos encontrar outros na nossa vivência diária. Estes 4 grandes elementos são forças dinâmicas que interagem para que tudo se manifeste, inclusive a nossa vida. Cada elemento tem o seu registro, a sua vibração energética, que define qualidades e características inerentes a cada elemento. A sua interação, a interação entre eles, altera a frequência das suas vibrações. Na tradição oriental, consideramos um quinto elemento, o éter, que é considerado a quinta essência pelos alquimistas ao espírito, o princípio original de onde nascem os outros elementos da natureza. Segundo Robert Place, a substância incorruptível, o elemento unificador, identifica-se com o princípio divino. É o espaço onde se originam os pensamentos, ideias, matéria, a base de toda a criação. Segundo a lei do karma, qualquer ação produz uma reação de frequência correspondente à ação anterior de idêntica qualidade. Tudo o que projetamos para o éter é devolvido. Isto faz lembrar uma das leis do universo, que é a terceira lei de Newton, ação e reação. É como Otto Fernandes, que eu não conhecia, falou há pouco: vibremos com amor, não é? Se vibrarmos com amor, é mais fácil. No tarot encontramos 4 naipes nos arcanos menores: paus, copas, espadas e ouros, que correspondem respectivamente aos 4 elementos energéticos: fogo, água, ar e terra. Estas associações elementares adicionam aos arcanos menores aspectos da vida diária, onde poderemos deduzir a temática e a energia da situação em análise. Todos estes elementos têm qualidades e partilham entre eles algumas. E é esta qualidade, segundo os alquimistas, era esta característica em comum que permitia a transmutação do elemento em outro. A terra é frio e seco. A água é fria e úmida. O ar é quente e úmido. O fogo, quente e seco. Segundo Susan Schenck, num livro que eu tenho, Tarot Correspondence, que eu gosto muito, metaforicamente, os elementos úmidos podem ser moldados e influenciados. Os elementos secos têm autodeterminação e limites. Isto faz lembrar, a nível astrológico, os signos mutáveis e os signos fixos. A nível destes elementos, temos 2 ciclos elementais: o ciclo da criação e o ciclo do controle-oposição, que encontramos tanto a nível do macrocosmo, no universo, tanto a nível do microcosmos, na nossa vivência diária. A nível do macrocosmo, temos no ciclo da criação
um exemplo do ciclo da água, que é o movimento que a água faz na natureza, um movimento infinito e circular. O ciclo da água é essencial à vida na Terra, pois permite a sua renovação, assim como a renovação da biodiversidade. No ciclo de controlo oposição, o exemplo da fotossíntese. Para cada elemento, pensem assim, é necessário um controle que a própria natureza se encarrega de produzir. A água apaga o fogo, mas se for pouca, o fogo evapora a água. A terra e o ar estão em contacto permanente e entre eles temos trocas químicas, como por exemplo, temos a fotossíntese que encontramos nas plantas, a respiração. De forma muito linear, a terra fornece nutrientes com a ajuda da água, permite a circulação dos nutrientes, que lhes permite realizar a respiração, lançando oxigênio para a atmosfera, transformando o nosso ar respirável. Também assim, a nível do microcosmos, temos o ciclo da criação no nosso dia a dia, nas nossas rotinas diárias, também interligamos estes elementos e podemos transpor estes elementos à nossa vivência diária, em várias áreas da nossa vida e nos nossos padrões de comportamento. Daí estes naipes existentes nos arcanos menores, paus, copas, espadas e ouros, corresponderem também a aspectos da nossa vida diária. Assim, também a natureza se encarrega, temos o ciclo controle-oposição. Como exemplo, olha, hoje estava muito tensa antes da apresentação, muito mental, e fui regar as minhas plantas, ar e terra. Quando temos muitas emoções, sentimentos à flor da pele, apenas conseguimos acalmar se canalizarmos esta energia para algo concreto, por um objetivo, um ideal. Quando sofremos uma decepção amorosa, às vezes a melhor forma é acender o fogo em nós, criar objetivos pessoais. Fogo e água controlam-se, são opostos. Também quando estamos muito focados na nossa estabilidade, na nossa segurança material, muito ligados às nossas rotinas, ao ter, precisamos de acalmar essa energia com atividade mental, estudar, ler, exemplos, estratégias, jardinagem, também o contrário. Quando estamos focados nos estudos tensos, como eu agora acabei de exemplificar, podemos jardinagem, pintura, cozinhar, é uma boa estratégia. Agora vou exemplificar, caracterizar cada elemento. O fogo. O fogo lida com a nossa natureza espiritual, a nossa essência, o ser. É uma fonte de energia e uma fonte de transformação. A qualidade do fogo sempre foi reconhecida pelos seres humanos e o seu domínio foi um ponto de viragem na evolução humana e uma das mais importantes para a sobrevivência da humanidade, um marco. Tudo que interage com o fogo é submetido a mudanças físicas e químicas. Nada fica igual em contacto com o fogo, podemos concordar com isso. Características deste elemento: quente, seco, vermelho, ativo, brilhante. Fogo é energia, movimento, motivação e vontade. Está associado à natureza yang, masculina, ativa, exterior. O elemento da vontade e da criatividade. Esta energia da criação está associada a que naipes? A que temas de vida? Identidade pessoal, trabalho, carreira profissional, status, modos de vida, missão de vida, espiritualidade, ideais, etc. Representa o plano motivacional e espiritual. Mudanças que nos impulsionam à transformação, o que nos empolga, o que nos acende o fogo e que dá determinação em direção à mudança. O elemento ar lida com a nossa essência mental, o pensar. O ar é invisível aos nossos olhos. Podemos senti-lo, precisamos dele para respirar. É uma mistura de gases que compõem a atmosfera da Terra, sendo um elemento fundamental. Características deste elemento: quente, úmido, ativo, invisível. Ar é movimento e está associado à natureza yang, masculino, ativo, exterior. A que temas associamos? Aspecto mental, filosofia, comunicação, estudo, atividades do foro lógico e racional, áreas do pensamento abstrato, o domínio da mente e da razão,
gostos intelectuais. Proporciona estrutura, tem análise, conhecimento e estudo. Esta frase eu encontrei e gostei muito. Citando Mary Greer, o sussurro de espadas através do ar relaciona-se com o suspiro da respiração, o nascimento do som. A água lida com a nossa essência interior, o emocional, o sentir. Eu gosto muito deste elemento, deve ser porque tenho muito pouco no meu mapa, segundo consta. É um recurso natural abundante no planeta, essencial para a existência e sobrevivência das diferentes formas de vida. É essencial para a vida do nosso planeta, uma vez que faz parte da composição do corpo dos seres vivos e também atua nas diferentes reações que encontramos no universo. O corpo humano apresenta 70% de água, embora esta quantidade varie de acordo com a nossa fase de vida, sendo maior nos primeiros 6 meses de idade. A água é um solvente universal, capaz de dissolver substâncias, é mutável, muda de estado de acordo com a temperatura, sólido, líquido e gasoso, é moldável, contorna os obstáculos que encontra no seu caminho, é fluida e poderosa à sua maneira. Flexível. Características: fria, úmida, receptiva, incolor. Está associada à natureza yin, passividade, inativa, feminina, interior, receptiva. E está associado a que temas? Campo das emoções, dos sentimentos, dos afetos, da intuição. O mundo dos sentimentos é muito rico e tem muita força. Muda e ganha a cor da situação envolvente. A água nos sustenta, nos limpa, purifica, é a fonte da vida. Tem a ver com os nossos sentimentos. E assim como as marés estão sempre a mudar, assim o nosso temperamento pode ser uma montanha russa. Ora alegres, ora tristes, flutuação de sentimentos. A água mistura-se com o ar, é úmida, evapora com o fogo e pode ser absorvida pela terra. A água permite o fluxo dos nutrientes que existem na terra. É o elemento que nos transmite a sensação de equilíbrio, sociabilidade e responsável pela adaptação. O elemento terra. O elemento terra lida com a nossa natureza interior, a matéria, o físico, o ter. É o nosso corpo físico, é dela que tiramos o nosso alimento, que nos dá abrigo, que nos molda e nos limita. É coeso, sólido, denso, escuro, imóvel. É o elemento que dá forma às coisas, firme e consistente. É palpável e também é responsável pelas sensações. É símbolo da fertilidade, abundância, equilíbrio, conexão e renovação. Colocar os pés na terra é enraizamento. É sentir o fluxo da energia da terra no nosso corpo físico. É a nossa materialização, o dar forma ao manifestado. Segundo a árvore da vida, o fogo criativo gera emoções que, por sua vez, geram pensamentos capazes de se materializarem. Características: frio e seco. E está associado à natureza yin, passividade, inativa, feminina, interior, receptiva. E a que temas está associado? Ao aspecto material, ao físico, às rotinas, a tudo o que é prático. O elemento terra nos diz como lidamos com o nosso corpo físico, o nosso dinheiro, com os bens ligados à matéria. É o responsável pela materialização, por dar forma aos projetos e torná-los palpáveis e concretizá-los. Significa o fruto do nosso trabalho, os resultados do nosso esforço, do resultado dos processos através dos outros elementos, fogo, água e ar. E são a base do crescimento, onde novas ideias podem crescer. São o terreno fértil, representa a Mãe Terra, aquela que nos sustenta. Também os arcanos maiores têm correspondências elementais, e estas foram atribuídas de acordo com as associações astrológicas de cada arcano. Relativamente ao elemento fogo, o imperador, a força, a roda da fortuna, a temperança, a torre, o sol, o julgamento. Relativamente ao elemento ar, temos o louco, o mago, os enamorados, a justiça, a estrela. Relativamente ao elemento água, a sacerdotisa, o carro pendurado, a morte, a lua.
Relativamente ao elemento terra, temos a imperatriz, o hierofante, o ermita, o diabo, o mundo. Citando Marcos Katz e Tally Goodwin, os menores são como um rio parado, onde cada um pode remar onde quiser, e os maiores, como uma corrente forte, o mais aconselhável é acompanhar o fluxo. Agora vamos a uma parte mais prática, mais agradável, que é o processo de interpretação. Este método baseia-se na relação entre os elementos das cartas, fogo, água, ar e terra, e é utilizado para identificar as cartas que estão mais fortalecidas ou enfraquecidas. Este método foi descrito pela primeira vez no manuscrito Livro de T, de Samuel Liddell MacGregor Matters, que é um dos magos mais importantes do século XIX e é um dos fundadores da Ordem Hermética da Aurora Dourada, onde este método foi descrito e discutido pela primeira vez. O sistema era determinar quão forte cada carta ou conjunto de cartas estava numa leitura e qual ou quais deveríamos prestar mais atenção. Também era uma forma de eliminar cartas irrelevantes. A sua utilização era utilizada em spreads específicos, com posições específicas, onde as cartas eram lidas em pares ou em tríades. A aplicação desta análise a uma leitura de tarô ajuda a adicionar mais informação. Identifica pontos de desequilíbrio da situação e os que estão mais fortalecidos. Isto baseia-se naquele conceito. Para haver harmonia na vida de uma pessoa, estes 4 elementos têm de estar em equilíbrio. O domínio de um ao outro sugerem, além de acrescentarem, sugerem desequilíbrios. As regras básicas de Matters. A primeira, as cartas são fortes quando os naipes e elementos são os mesmos. Claro que é para o bem, que é para o mal, de acordo com o conceito de cada carta. Quando os naipes, quando temos 2 cartas de espadas, quando temos 2 cartas de ouros, 2 cartas de copas e 2 cartas de paus. Elas fortalecem-se e estimulam uma à outra. Agora, quando não são do mesmo naipe, mas partilham a mesma natureza, ambas são masculinas, ativas ou passivas, elas são moderadamente fortes porque são amigáveis uma com a outra. Agora, quando se complementam, uma ativa e passiva, mas não são opostas, por exemplo, fogo mais terra, ar mais água, eles são um tanto amigáveis. Segundo Matters, eram interações um pouco ineficazes. Parece aquele género de conversa, aqueles diálogos, bom dia, que mostra só interações, mas não nem se fortalecem nem se enfraquecem. Agora, quando as cartas são de elementos contrários, elas tendem a enfraquecer muito uma à outra, quer para o bem, quer para o mal. Neutralizam. Cartas de fogo mais água, ar mais terra. Matters nem os lia numa leitura. Ele diz inimigos e até fala de outro termo, indignadas, que as cartas estavam indignadas uma com a outra. Imaginem este diálogo. Em tríades, leituras de 3 cartas, a carta central lia-se sempre, mas se as 2 cartas laterais têm elementos que se anulam, fogo e água, ar mais terra, apenas se lia a carta central que mantém a sua essência. Agora, se ambas as cartas laterais forem contrárias, então elas a dominam, tornando o efeito da carta central muito enfraquecida ou mesmo irrelevante. Uma carta mal dignificada, a carta central, significa que as cartas que a rodeiam enfraquecem ou anulam o seu efeito. Também há outras posições fixas e temos de ter atenção, porque às vezes ter elementos diferentes é um bom prognóstico. Se tivermos um spread em cá, a posição 1 é uma situação, a posição 2 a solução, é uma boa estratégia ter elementos diferentes ou mesmo opostos. A partir deste momento vou descrever um método com que mais eu me identifico e que utilizei durante o curso Jardim de Tarot e que utilizei nesta tese. Em primeiro lugar, faço uma análise geral à leitura, quer seja fixa, quer seja intuitiva por associação, com algumas exceções. Não fazemos isso na mandala astrológica, no labirinto, no método clássico.
E o que é que eu registro? A presença ou ausência de arcanos maiores, o que é que predomina? Qual é o naipe predominante e qual é que é o ausente? Que daí deduz a temática, a área da vida, em foco ao ausente. Os elementos predominantes e os ausentes, qual é a vibração energética que está naquela tiragem e o que está ausente. A numeração, se há sequência crescente ou decrescente, se há numeração que se repete. A direção das cartas, posturas e cores, daí nós logo deduzimos alguma história e daí parte para a análise individual das cartas de acordo com a posição que ocupam. Se for uma tiragem com posições fixas ou de acordo com a sua associação numa tiragem intuitiva. Se predominarem cartas ativas, fogo, ar, portanto, paus, espadas, indica que a situação está em movimento, ativa. Muito ar. A situação está centrada no mental, no pensamento, na comunicação. Muito fogo, impulsividade, stress, hiperatividade. Podemos ultrapassar os outros sem os ouvir. Agora, se houver predomínio de cartas passivas, água e terra, copas e ouros. O assunto em questão não está em movimento, é uma situação passiva. Se predominar água, muitas emoções envolvidas, há interiorização de sentimentos. Se predominar terra, há muito foco nas rotinas, no nosso dia a dia, na materialização, no ter. Agora vou relembrar alguns aspectos de relações entre os elementos, para partirmos por uma parte teórica. Fogo mais água são opostos, anulam-se, neutralizam-se, não estão em sintonia. Fogo mais ar, ambos são natureza ativa, fortalecem-se em sintonia ativa. Fogo mais terra são elementos de natureza diferente, enfraquecem-se, não estão em sintonia. Ar mais terra são opostos, anulam-se, neutralizam-se, não estão em sintonia. Ar mais água são de natureza diferente, enfraquecem-se. Água mais terra, ambos são elementos da mesma natureza, passivos, fortalecem-se, estão em sintonia, passiva. Esta técnica das dignidades, só fazer esta ressalva, não é aplicável, tenho ali um erro, numa tiragem segundo o método clássico. Ou seja, em nenhuma tiragem onde se separam arcanos maiores e menores. Aplica-se numa tiragem comum, segundo a técnica ocultista, em que os arcanos maiores e menores são baralhados em conjunto e a saída das cartas é aleatória. Esta tiragem que eu vou passar a exemplificar segue a linha moderna ocultista. Na leitura, vejo o significado das cartas, assim como a sua energia. Vou dar apenas alguns exemplos de pares de cartas, onde podemos relacionar os elementos adicionando informação. Há um spread diário que eu utilizo e que utilizei na tese, onde tiro muita informação com as dignidades elementais. A primeira é a energia do dia e a segunda, como utilizar. Neste primeiro caso, a energia do dia, temos a carta do Sol, que vibra com o elemento fogo. Portanto, isto será um dia descontraído, com muita alegria, cheio de novas possibilidades. E como é que vou utilizar esta energia? No as de paus, que vibra com o elemento fogo. Estão em sintonia ativa. Portanto, vou utilizar esta energia numa nova ideia, num novo começo. Portanto, são duas cartas, elemento fogo, em sintonia ativa, duas cartas ativas, que diz que vai ser um dia em equilíbrio, em movimento. Temos de ter só atenção a ter mais foco para não haver impulsividade ou stress. Neste exemplo, temos como energia do dia o 9 de paus, que vibra com o elemento fogo. É um dia em que ele está cansado, superou obstáculos, mas está firme e pronto para a próxima batalha. Mas temos como utilizar esta energia com a Rainha de Copas, que personifica a água, de forma receptiva, ouvindo os outros, conectada com os outros. Estes anulam-se. Até há um termo, inimigos, eu não gosto de dizer a palavra inimigos, não são amigos, não estão em sintonia, têm naturezas diferentes.
Isto é como cada um estar de um lado da corda, nas extremidades. Não sei, este dia vai ser um dia difícil de progredir, desgastante. Vai sempre haver algo a atrapalhar. Neste caso, temos como energia do dia o 7 de ouros que vibra com o elemento terra. Estou a avaliar o que consegui, a planear o próximo passo, a melhorar o que obtive. E como é que eu vou utilizar esta energia? Novamente com a Rainha de Copas, ouvindo os outros, conectar-me com os outros, ouvir com o coração e seguir a minha intuição. Ambos estão a remar para o mesmo lado, estão em sintonia passiva, têm a mesma natureza. Relativamente a este exemplo, a energia do dia, temos o 5 de paus, que vibra com a energia de fogo. É um dia de disputa, de conflito de vontades, onde estamos a ajustar a nossa abordagem. E como é que eu vou utilizar esta energia? Com o 7 de espadas, que vibra com o elemento ar. A ser mais leal comigo e com os outros. Estão a remar para o mesmo lado, têm a mesma natureza, ativos, em sintonia ativa. Ambas fortalecem-se uma à outra. Neste exemplo, que eu gosto muito, em que temos o ermita, o 9 o arcano maior, que vibra com o elemento terra. É um dia de recolhimento voluntário, de autoconhecimento, em que necessito estar longe do ruído para encontrar as respostas. Dia passivo, reflexivo. Uma força objetiva que me está a pedir uma iluminação interna para conseguir as respostas que necessito. Um dia de introspeção que me vai permitir conhecer e saber o caminho a escolher. Como é que eu vou utilizar esta energia? Com uma carta que todos gostamos, muito pouco, o 8 de espadas. Perdida nos meus pensamentos destrutivos em que não vejo saída. Este dia é difícil, cada um está a remar para um lado. Eles não são amigos, enfraquecem-se mutuamente, são inimigos. Neutralizam a ação uma da outra. Mas eu acho que esta corda vai cair mais para o lado do ermita, sendo um arcano maior. Agora nas tríades, segundo Golden Dam, há conceitos importantes a termos em mente nesta leitura. A carta central é onde está o foco, o tema. Em nenhum caso podemos anular a sua leitura. Ela pode ser modificada pela natureza dos elementos das laterais, que fortalece ou enfraquece. As laterais apenas se anulam numa leitura se forem de elementos opostos, fogo e água, ar e terra. Mas a força da carta central vai depender da natureza dos elementos das laterais, que podem intensificar, fortalecer, enfraquecer ou tornar pouco relevante ou pouco importante esta carta central. Neste primeiro exemplo, temos o tema da carta central é o fogo, é o sol, que vibra com o elemento fogo. Ambas as laterais têm naturezas diferentes. Temos o 7 de ouros, que vibra com o elemento terra, é a paciência, avaliar a situação para que as coisas aconteçam. No momento certo se materializem, se manifestem, enfraquece a força do sol, a vitalidade, a ação de ir. Pede paciência, o 7 de ouros, e o sol está em fogo a impelir movimento. O 4 de copas é uma carta emocional. Neutraliza o fogo se for em quantidade suficiente, porque ele está virado para si dentro, perdido nos seus pensamentos e não quer ver ninguém à sua volta. Eu acho que não está em quantidade suficiente para apagar o fogo e enfraquece muito a ação do sol e tira força. Neste caso, temos o rei de copas, sentado no seu trono, que utiliza as suas emoções de forma a atingir os seus objetivos, o seu propósito. E tem como laterais um arcano maior, a imperatriz, que vibra com o elemento terra, e o 7 copas, que vibra com o elemento água. Ambas fortalecem a carta central, visto que são da mesma natureza, passiva, receptiva. A imperatriz, elemento terra, fortalece a carta central. São amigas da mesma natureza, passivas.
O 7 copas tem o mesmo elemento da carta central, água, fortalecendo-a. O elemento água do 7 copas permite o fluxo dos nutrientes que existem na Terra na Imperatriz, favorecendo o seu crescimento. O rei de copas está como quer, no seu trono. Uma sugestão de leitura. Estou no controle das minhas emoções. Lido com elas com mestria. O que me satisfaz é a capacidade de crescimento à minha volta, de alimentar todos os que me cercam para que haja um ambiente saudável e de amor à minha volta, com segurança e estabilidade. O que me fortalece é a criatividade e a imaginação que eu utilizo com clareza, tendo o cuidado de não cair em ilusões e enganos. Foi apenas uma sugestão de leitura. Neste exemplo, temos como carta central o 9 de paus, que está pronto para a próxima batalha, vibra com o elemento fogo. Mas tem como laterais a carta da lua, o arcano maior, que vibra com o elemento água, e o as de paus, que vibra com o elemento fogo. Ambas as cartas laterais anulam-se, portanto não vão ter leitura. Apenas mantemos a leitura da carta central, que é estou pronto para a próxima batalha, estou firme e determinado. Ambas as laterais não têm leitura. Neste exemplo, que eu acho muita piada, que é a carta central, é o valete de copas, que está a aprender a lidar com as emoções que lhe vão surgindo, com o inesperado e com as surpresas. Tem como laterais o rei de paus, que vibra com o elemento fogo, e o 8 de paus, que é uma carta muito rápida, que vibra com o elemento fogo. Ambas as laterais neutralizam a carta central, opostos. O valete de copas é só para encadear o pensamento. Está numa fase de oportunidade do envolvimento emocional. Está a aprender a lidar com as emoções. Está a viver de acordo com o seu coração. Está receptivo e passivo. O rei de paus imprime energia e dinamismo nos que o rodeiam, de forma a expressarem as suas convicções. Imprime nos outros a capacidade de criação. Imprime a ação, que é o que o valete de copas não quer neste momento. O rei de paus neutraliza a ação do valete de copas, que quer é amor, e o rei de paus quer é a ação, identidade, criatividade, movimento. O 8 de paus é uma carta muito rápida, de ação, movimento, que indica que algo está prestes a acontecer, e o objetivo está mais perto, tem foco. Mas o valete de copas quer amor e ir correr para atingir um objetivo. Não é o que lhe interessa neste momento. A probabilidade de viver o valete de copas, estar passivo e a lidar com as emoções, é bastante improvável. Neste exemplo, temos como carta central o mundo, que vibra com o elemento terra. É uma carta de final de ciclo. Tem como laterais o 5 de ouros, que vibra com o elemento terra, e o as de espadas, que vibra com o elemento ar. As laterais têm elementos de natureza oposta. Não são amigos, neutralizam-se. Portanto, apenas vamos manter a essência da carta central, que é o estar num fim de ciclo, a experienciar um resultado positivo, que estamos a usufruir daquilo que conseguimos, a fechar um ciclo e a desviarmos do passado para recomeçar. Agora vou passar a um outro tema, que também falei na minha tese, que é os subelementos. Os subelementos apenas têm sentido no mundo da matéria, na materialização. Os subelementos é o resultado da mistura entre dois elementos, em que as qualidades destas misturas é o reflexo que encontramos no nosso mundo natural, no nosso dia a dia. Esta informação vai adicionar mais informação nas leituras, consigo adicionar nas minhas leituras, mas na minha humilde opinião é um assunto que ainda carece de alguma informação, sendo um assunto a sugerir mais desenvolvimento. Para fazer a teste tive que ir buscar apontamentos da Paula, do Jardim Tarot. Há um livro também da Susan Schenck, Tarot of Correspondence. A minha pronúncia não está muito boa. E a minha experiência, além dos conceitos científicos. As características que vou atribuir a cada subelemento são gerais, porque tudo depois depende
do conceito presente de cada carta e depois vou passar aos exemplos que é mais fácil entender. Da interação do fogo e da água, encontramos o vapor d'água, que é invisível e tem grande quantidade de energia. Entra nos nossos corpos, penetra intensamente, de forma hábil, perspicaz, mas também passa rápido de acordo com a quantidade do fogo, a ação e água, a emoção. Há intenção e há emoção, fogo e a água. Há movimento, fogo, e há receptividade. Encontramos criatividade e motivação do fogo, mas também ligação e conexão aos outros. O fogo em determinada quantidade evapora a água que se transforma em ar. Características que atribuímos: pouco peso, alguma subtileza, delicado, suave, perspicaz, hábil, movimento intenso. Relativamente à interação entre o fogo e o ar, temos a chama, que com emissão de luz incandescente vê-se ao longe. Em sentido figurado, entusiasmo, excesso de paixão, a chama da juventude, implicativo, reativo, tenso, pode queimar, tem impacto. Juntamos a força de vontade à comunicação racional, o entusiasmo, a motivação, a análise e ao conhecimento. Daí podem resultar momentos de iluminação, momentos de atividade intensa, momentos reativos e tensos, se for um fogo muito dominador. Características atribuídas: muito quente, brilhante, sútil, delicado, suave, perspicaz, hábil. Tem um movimento muito intenso, é a chama. Relativamente a este elemento que eu gosto muito, a interação entre o fogo e a terra, o magma. O magma é uma massa de origem mineral em estado de fusão. As rochas foram submetidas a pressões e temperaturas elevadíssimas, que se encontram em grande profundidade na nossa superfície do planeta, no subsolo. É a partir destas câmaras magmáticas que os magmas ascendem à superfície em forma de lava, originando fenómenos vulcânicos. No magma, a matéria move-se de um lado para o outro. O fogo está escondido. Se a temperatura se eleva, fogo, a matéria sai em forma de lava, erupção vulcânica. Se a temperatura diminui, a matéria continua a mover-se de um lado para o outro, a tentar abrir caminho, mas pode solidificar, formando rocha. Características: grande secura, alguma obscuridade, desconhecimento, incompreensão, confusão, complicação. Relativamente lento, mas destrutivo. Nas minhas leituras, adiciono um campo: desgastante. Geralmente são situações que vão desgastar. Relativamente à interação entre a água e o ar, temos as nuvens, chuva, que são um conjunto de pequenas partículas de água suspensas na atmosfera, que podem originar chuva ou neve de acordo com a temperatura. Quando as nuvens estão muito carregadas de água, forma-se a chuva. Na interação entre estes dois elementos, perde-se o foco, a clareza, a distorção do pensamento causado pelas emoções. O movimento é intenso, mas desfocado. A acuidade do pensamento é reduzida pelas emoções. A emoção na comunicação racional, o que pode também tornar a comunicação explosiva. Por exemplo, o inundar vai inundar do conceito de cada carta presente. Um rei ou uma rainha de espadas, ou um arcano maior que vibre com o elemento ar, dá pouco espaço para ser inundado de emoções, mantém o poder do pensamento. O contrário, ser inundado pelas emoções, também pode acontecer distorcendo o pensamento. Características que atribuímos: grande umidade, movimento intenso, peso, nuvens, chuva. Agora, o outro subelemento que também gosto muito, eu gosto muito de todos eles, é a lama. É um conjunto de matérias soltas do solo ensopadas em água. A terra, para ser fértil, precisa de água. Os nutrientes para crescerem precisam de água. Passivo, frio, a terra move-se em água, mas também se pode afundar se for excesso de água. Torna-se um terreno pantanoso, muito peso, lento. Características que atribuímos:
muito frio, muito peso, muita obscuridade, desconhecimento, incompreensão, confusão, complicação sólida. Há algum a preocupar quando temos uma situação de lama? Algum pouco claro. Relativamente à interação entre a terra e o ar, temos o pó. São quantidade de partículas, pequenas partículas, de várias origens, estruturas, composições que se depositam, que se podem depositar, causando sujidade em diversos objetos. Há comunicação, há pensamento, mas há matéria no ar, que é preciso fixação. Pontos de vista diferentes, visões diferentes. Quando no conceito de cada carta presente encontramos uma carta de terra dominante, o rei ou rainha, ou o arcano maior que vibra com o elemento terra, há depósito de matéria. Há menos confusão e tudo está mais claro. No contrário, poder de pensamento pode levar à terra, havendo mais de expressão. Características que atribuímos a estes elementos. A este elemento pó. Algum peso, intenso, obscuro, desconhecido, confuso, complicado, não se compreende, pouco claro, pouca solidez, pouco estável, pouco movimento. Passando a exemplos. Neste caso, que já tínhamos falado há pouco. Temos, não estão em sintonia ativa, são opostos, não são amigos. Temos o vapor d'água, que é a interação entre o fogo e a água. Temos presente a rainha de copas, que pode apagar o fogo ou tornar mais hábil e perspicaz esta situação na sua luta frente aos obstáculos. Dar mais emoção, temos mais umidade. Se formos pegar no conceito de que para haver equilíbrio precisamos dos 4 elementos, poderíamos dar como conselho introduzir os elementos que não estão presentes, ar e terra. Mais comunicação, materialização, mais foco, mais enraizamento. Neste exemplo em que temos que estão em sintonia passiva, temos uma situação de lama. É um dia possível de nos afundarmos sem progredir, uma vez que esta rainha de copas inunda um bocadinho este 7 de ouros. Alguma incompreensão, alguma complicação, algum desconhecido que existe nesta situação. O que é que necessitamos? Isto é apenas uma estratégia, uma sugestão. Necessitamos de ar e fogo, que são os elementos que não estão presentes, de comunicação e de empenho para sairmos desta situação pantanosa. Neste exemplo, temos o fogo e ar, que estão em sintonia ativa. Chama. Este dia é difícil de não vermos esta situação. Há entusiasmo, mas também pode ser um dia implicativo, reativo e tenso se não houver foco. O que é que necessitamos para equilibrar neste dia? Água e terra. É uma estratégia. Necessitar emoção, sentimento, de algum enraizamento, contacto com a terra, por exemplo. Neste exemplo, eu gosto muito, que é o 2 de paus, que vibra com o elemento fogo, e o hierofante, que vibra com o elemento terra. É uma situação, esta interação é de magma. É uma situação lenta, desgastante. A matéria move de um lado para o outro e eu diria que o fogo está escondido. Eu acho que vai ser difícil sair das normas e das regras pré-estabelecidas do hierofante. Se tivéssemos que dar um conselho, necessitava dar de água e ar, de emoção, de conectar-se com os outros, mais ouvir os outros, talvez. É apenas uma estratégia. Neste caso, temos o valete de espadas, que está a aprender a lidar com a parte mental, e temos o 7 de copas, que vibra com o elemento água. Temos nuvens, temos chuva. Eu diria que vai haver distorção do pensamento causado pelas emoções do 7 de copas. Que o movimento vai ser intenso, mas desfocado. E que a acuidade do pensamento vai ser reduzida. Como sugestão, mais materialização, enraizamento, empenho, entusiasmo, mais terra, mais fogo. Neste último exemplo, que temos um arcano maior, já falamos, eles não estão, eles são opostos, são inimigos,
não neutralizam-se, não estão, que cada um está a remar para o seu lado. Temos pó, a interação entre o terra e o ar é o pó. Nesta situação, eu acho que temos o poder da matéria, do enraizamento que vai dominar. Poderá dar mais peso a esta situação em análise. Uma vez que temos a presença deste arcano maior, com bastante peso, que vibra com o elemento terra. Uma estratégia, por exemplo, água e fogo, mais conexão e talvez algum entusiasmo ou algum empenho. Esta tiragem, é assim, todos estes exemplos que dei, muitos mais eu apresentei na tese, foram as cartas que me surgiram na altura. Daí eu dizer que gosto muito porque elas têm significado. Além de todas estas, estou a terminar o meu tempo, eu sei, também apliquei esta tiragem em posições fixas, segundo o método ocultista. Por exemplo, em tiragens comuns, no Peladém, no Templo da Afrodite, onde podemos aplicar para avaliar a sintonia, conflito entre diversas posições. Mas isto dava para mais uma hora. Há um workshop para eu falar de tudo o que falei na tese. Tentei resumir, eu sei que é um bocado cansativo, mas foi a forma como eu achei que estava mais encadeada. Porque com este método conseguimos adicionar mais informação, assim como a probabilidade destas cartas acontecerem. Estão mais fortes, estão mais frágeis. Eu também tenho outro exemplo, eu não sei se me vão conseguir ver. Também os subelementos nós encontramos, se olharmos para as nossas cartas de tarot, por exemplo, aqui, eu não sei se estão a ver, no 2 de espadas, também temos presente, temos as espadas, temos o ar e temos a água. Em todas as cartas nós encontramos subelementos. Portanto, pode haver alguma distorção do pensamento causada pelas emoções. Também aqui, no 3 de espadas, esta carta parece que vemos alguma chuva, e podemos ir a esta característica da chuva, dos subelementos. Também aqui, no 7 de copas, nós quando olhamos para esta carta, nós vemos alguma confusão, parece que algum está confuso. Aqui também no 8 de espadas também encontramos água e ar. Aqui no 5 de ouros, nesta carta de insatisfação material, de alguma falta de autoestima, de escassez, temos a neve, que é a chuva, quando está mais frio. E no 6 de espadas, e mais exemplos teria para adicionar. Este trabalho não pretendeu dar uma conclusão, apenas adicionar mais informação às nossas leituras, que é um pouco desconhecida. Por cada carta, seja arcano menor ou maior, tem as suas características e fala connosco de forma diferente com cada um de nós. Eu faço um convite para olharem para as cartas, sentirem a sua vibração, para onde olham, se têm outros elementos, porque elas muitas vezes têm subelementos que adicionam informação, perceberem nos elementos a diferença de ser seco ou úmido, quente ou frio, o que é moldável, o que não se mistura, tem limites. Existe estudo, mas também existe paciência e prática. Eu agradeço a todos a vossa presença. Este foi o meu primeiro congresso nesta área. Gostei muito, aceitei o convite, este risco. Estava um pouco nervosa, não sei se consegui, não vejo os comentários, mas foi um prazer estar aqui e desejo um bom congresso. Espero não ter sido muito exaustiva. Também tenho um site onde faço, eu sou um bocado filosófica, apesar de ser da ciência, trabalhar, e obrigada a todos, gratidão por estarem presentes e um bom congresso a todos. Obrigada.
Obrigada a todos pelas vossas palavras, muito obrigada. Agora estou a ver os comentários, agradeço. Gratidão.